Entrou, meu? Boa noite, Olá, gente, tudo bem? pessoal. Vai chegando. Já já estaremos aqui com o Padre Danilo. Exato. Vamos. Lembrando então, né, para vocês que estão aqui assistindo, o pessoal que vai chegar e vai assistir depois, nós vamos fazer várias lives falando um pouquinho desse tesouro que é a teologia do corpo e vamos trazer nossos amigos, nossos convidados aqui para falar um pouquinho. E hoje nós temos a alegria, né, de estar com o Padre Danilo. Peraí, deixa eu chamar ele. Também um pouco, nós estamos caminhando pela primeira parte, primeiro ciclo das catequeses, né? Olá, Padre. Boa noite, padre, sua bênção, tudo bem com o senhor? Ó, Deus abençoe, Marcelo, Vivian, tudo bem com vocês, hein? Tudo bem, e o Tudo bem, senhor? senhor, como é que tá? Bem, bem, graças a Deus. Vocês estão Que falando de onde? bom. São Carlos, São Padre. Carlos, padre. Interior de São Paulo. Ah, que legal. Eu tô aqui em São Paulo, tá friozinho. Aí por aí tá friozinho também? Tá Tá, frio. viu? Esfriou bem. Bom, que bom. Eu tava aqui falando, padre, que então nós estamos fazendo essas lives, né, para trazer um pouquinho desse tesouro aí pro pessoal que tá aqui com a gente e os que vão assistir, né? E que a gente teve essa graça de conhecer vários amigos de Deus, né? Que a gente já chamou alguns para falar com a gente. Nós estamos caminhando, né, na estrutura que o Papa fez, né, no primeiro ciclo. São basicamente 6 ciclos, né? E que hoje, então, a gente tem essa alegria de convidá-lo, né, e estar com o Senhor aqui, né, que também é mais um amigo de Deus, né, que Deus colocou no nosso caminho. Para a gente é uma alegria. O Senhor pode despender aí um pouco do tempo para estar com a gente, tá, Padre? E o senhor vai também falar um pouquinho hoje também para nós da primeira parte, né? Um dos assuntos da primeira parte. Então, bom, antes do senhor começar, por favor, né? Então, o senhor se apresente aí para a gente aí, fale um pouquinho quem é o Padre Danilo, né? Onde o senhor está trabalhando, enfim, fica à vontade. Redes sociais, tá? Ah, legal, legal. Então, não, prazer estar aqui com vocês, né, pessoal da Teologia do Corpo, aqui do Brasil também. E eu sou o padre Danilo Renato Stradiotto, sou da Congregação dos Legionários de Cristo. E atualmente estou trabalhando na região do Vale do Paraíba, né, São José dos Campos, Jacareí, por ali. Então, eu moro em São Paulo com a minha comunidade e quinta-feira, fim de semana, estou lá no Vale do Paraíba, apoiando na parte dos jovens. Também faço por fora um pouco de promoção vocacional da congregação também, se tiver algum jovem interessado, a gente pode conversar. E o meu interesse na teologia do corpo já faz acho que uns 5 anos, né? Comecei a estudar, não sou nenhum especialista, né? Sou um estudante da teologia do corpo. Gosto de estudar muito, né? As catequeses do Papa, o material do Christopher West, alguns outros livros do Papa João Paulo II também. Então, daí surgiu o interesse, né? Sobretudo vendo, trabalhando, que eu sempre trabalhei já, vou fazer 10 anos de padre, né? Já quase mais de Hum, 20 anos de vida religiosa e 10 de sacerdócio. E trabalhando com a juventude sempre, né? Então a gente percebe que hoje é algo que faz falta para os jovens, né? Hoje a gente precisa evangelizar os jovens com relação à parte da sexualidade também. E às vezes eu noto que o jovem que está dentro da igreja precisa mais ainda dessa evangelização do que aquele que está fora, né? Então daí surgiu verdade. o interesse aí pelo tema, né? Então vamos aí. Que legal, padre. A gente se conheceu, gente, no seminário Maria Mater Ecclesiae, né, padre? É isso, né? Em Itapecerica da Serra. Não sabia que o senhor estava em São José dos Campos. Achei que o senhor estivesse naquela região ali em Budas Artes, né? Em Itapecerica, né? Enfim, né? Mas que bom, o senhor está lá com a juventude. E aí, padre, teologia do corpo, né? Esse tesouro, bastante coisa para a gente estudar, né? O senhor vai nos ajudar hoje com a parte das experiências originárias, né? É isso? Então, a palavra é com o senhor aí, fica à vontade, tá? Para o senhor expor o conteúdo. Tá E aí, bom, se o pessoal tiver interesse, perguntar, bem, eu vou. obrigado, né? Ô, padre, a sua voz cortou, desculpa. Ok, mais ou menos uma meia hora, né? Isso, isso. O senhor Tá fica à bom, vontade. E se caso surgir alguma pergunta, depois no final a gente faz pro senhor aí, tá? tá bom. Ótimo. Então, tá bem.
Então, vamos falar um pouquinho. Então, eu vou estar baseando nesses dois livros aqui, logicamente nas catequeses de João Paulo II, mas eu vou usar também pela questão do resumo, né? Esse aqui que é super conhecido também, a Legal. Teologia do Corpo para Iniciantes, do Christopher West, né? Então, como a gente já sabe, né, só aqui mais para quem está escutando a gente, as catequeses estão divididas em 6 ciclos, né? Eu gosto de dividir em 3 e 3, né? Dois tríticos, né? Trítico é uma obra de arte, que nem tem um quadro no fundo, né? Como se fosse com 3 partes, né? Tem uma parte central e 2 partes laterais, que às vezes dobram, né? Então a gente chama um tríptico. Então eu diria que na teologia do corpo nós temos 2 trípticos, né? Do capítulo 1, do ciclo 1, 2, 3, ciclo 4, 5, 6. Né? Então, de uma maneira bem didática, eu falo para os jovens, né, quando eu ensino para eles, falo que o primeiro ciclo é começo, meio e fim. Né? O segundo, perdão, a segunda metade, 4, 5, 6, é uma aplicação prática, né, desses ciclos. Então, mas eu acho que o grosso, assim, o conteúdo mais teórico, assim, bacana, também está nesse primeiro trítico, né, que eu falei começo, meio e fim, para ficar fácil de memorizar, mas a gente sabe, né, que o primeiro é o homem originário, né, ou seja, o homem antes do pecado, né? Então, o segundo é o homem histórico, o homem do pecado, né, que depois dá falar também. E o terceiro é o homem escatológico. Então, aqui a gente vai falar um pouco hoje, né, de maneira breve também, que é um ciclo muito rico, muito maravilhoso. Acho que é o meu ciclo favorito, é o ciclo primeiro, né? Por isso que eu pedi para falar sobre ele também. É um ciclo que aborda muitos temas. De fato, São João Paulo II ele faz uma leitura teológica, né, dos primeiros capítulos do Gênesis, primeiro e segundo, né, Uhum. de uma maneira maravilhosa, né, em algumas das suas catequeses e tal. Mas eu escolhi para falar aí sobre as características, né, do homem originário, do homem original, né, o homem antes da queda. Mas sempre lembrando que João Paulo II ele começa esses 3 ciclos baseado numa frase de Jesus. Né? Então, só lembrando aqui, lá está em Mateus 19:4, né? Não lestes que o Criador no começo fez o homem e a mulher? Lembrando da discussão mais ampla, né? Os fariseus estão perguntando para ele se o homem poderia se divorciar da mulher por qualquer coisa, por qualquer motivo fútil, né? Lembrando que na cabeça dos fariseus, eles já davam por descontado o divórcio, né? Podia divorciar, porque se a gente ler lá no livro do Deuteronômio, Moisés tinha permitido a eles, né? Então, é, a única coisa que eles querem saber de Jesus é se precisa ser um motivo simples ou um motivo mais complexo, né? Uma traição ou tal, eu não sei, um motivo simples, não, minha mulher não sabe cozinhar, né? Não sei, alguma coisa assim, briguei com a Tá mulher, com né? preguiça, tá dormindo o dia inteiro. Tem Tá uma na roça. rede social o dia inteiro. Ela só fica no Instagram, só, né? Então, era essa a dúvida deles. Eles já sabiam na cabecinha deles que podia divorciar, porque Moisés falava que sim, né? Então, aí Jesus dá uma dessas respostas épicas, maravilhosas, né? Que só Jesus poderia dar, né? Só o verbo feito carne. Então, Jesus fala: não lestes que o Criador, no princípio, no começo, fez o homem e a mulher. Então, a reflexão maravilhosa que João Paulo II, para mim é impressionante a capacidade de reflexão que ele tem sobre frases, né? Porque a gente vê que são frases. Essa frase de Mateus, capítulo 19:4. Agora a gente vai ver algumas frases que ele pega também lá do livro do Gênesis. Então ele tira toda uma reflexão profundíssima a partir de frases do Evangelho, do Gênesis também. Então vamos lá, vou aqui para não me perder, vou seguindo um pouco as ideias aqui do Christopher West e vou comentando também. Né? Então, por que que Moisés mandou dar ata de divórcio a repudiá-la? Né? Fala, por causa da dureza do coração dos homens. Né? Por isso que Moisés teve essa leniência, né? Essa permissão, aí, por assim dizer. Então, bem, uma coisa interessante é que nós não temos a experiência direta desse início, né, desse começo. A gente só tem a experiência nossa depois do pecado. A vivência nossa da sexualidade já é uma vivência marcada pelo pecado. Então, como que a gente vai fazer para ter um retorno, né? Para tentar pensar, para tentar deduzir, né? Como era essa experiência deles. São João Paulo II, Christopher West vão comentar que a gente vai fazer algo negativo, né? Algo negativo.
a gente vai, depois na questão da nudez, a gente vai pegar a nossa vergonha e vai fazer um negativo dela para tentar, como que era que eles não tinham vergonha lá, né? Então, esse vai ser um pouco o método, né? E algo bonito também que João Paulo II, Christopher West falam que esse princípio, né, mais do que o princípio histórico, assim, de, logicamente é histórico, né? Mais do que pegar uma máquina do tempo e tentar voltar para lá, é um princípio, vou usar uma palavra um pouco complexa aqui, ontológico, né? É um princípio que está dentro do nosso ser. Então, o bonito da teologia do corpo é que a gente vai estudando essas coisas e essas coisas vão ecoando dentro de nós. A gente tem aquele, não sei se, acho que com vocês acontecem também, né? Quando a gente estuda a teologia do corpo, fala, putz, devia ser assim, né? Assim, né? A É, gente tá cara, não tem? Vocês não têm também? De, é, Por que que a gente precisou passar por tanta coisa? né? Por que que a gente tá tão lascado, né? E, pô, era para ser assim, né? Então, é bonita essa sacada de João Paulo II, Christopher S. comenta também, porque isso apela para o nosso ser, né? Para o íntimo do nosso ser. Fala, pô, antes era correta a coisa, né? E bem, ele comenta que o simbolismo da linguagem bíblica também é a maneira mais correta, né? A melhor maneira, por assim dizer, de abordar é, essa questão, né? Essa história, né? Então, bem, então, passando aqui já, né? Que senão não vai muito tempo. De João Paulo II, as três experiências que, por assim dizer, definem a pessoa no estado de inocência, né? Então, João Paulo II, analisando ali o capítulo 2º do livro do Gênesis, que a gente sabe que é uma leitura mais antiga, fala de uma maneira mais técnica aqui, uma leitura mais antropomórfica, né, antropomorfizada da criação. Ela é mais antiga, ela é mais simples nesse sentido de mais inicial, né? Depois a gente vê que o capítulo primeiro ele já é mais evoluído, por assim dizer, né? Ele é mais objetivo. Mas esse capítulo número 2 nos dá uma ideia assim bonita, né? Logicamente foi inspirado pelo Espírito Santo também. Não quero entrar muito aqui em teologia bíblica do Gênesis, que é um assunto bastante complexo, né? Então, e João Paulo II faz um comentário maravilhoso aí. Mas vamos passar já então para essas características que a gente encontra no capítulo 2 do livro do Gênesis, né? Então, essas três experiências são a solidão original, a unidade ou comunhão original e a nudez original, originária, né? Eu sempre, para mim, isso não dá na mesma, né? não, Então, ok. vamos começar falando então sobre a solidão original, né? Então, ele pega o perdão, o versículo 18 do capítulo 2, né? Gênesis 2, 18. O Senhor disse a si mesmo, né? Não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele um auxiliar que lhes corresponda, né? Então, aqui João Paulo II ele nota algo que um bom biblista notaria, né? Ele vai lá no hebraico original e nota algo bastante interessante, que para uma leitura mais superficial, a gente que lê direto no português, assim, a gente não consegue perceber. Então, ele analisando, ele vê que no hebraico original a palavra que o escritor, o agiógrafo, né, o escritor sacro usa, ele fala não é bom que o Adamá, né, esteja só, né, lembra Adão, né, Uhum. né, Adamá. Então, Adamá vem de Adamá, de barro, né, de terra. E Hum, nesse sentido, ainda não está especificado se é o ser masculino ou feminino. Né? Nesse sentido, a palavra homem, como tem esse significado em português também, significa ser humano. Então, nesse momento, o Adão, nesse caso, pode significar tanto o homem como a mulher. Né? Ou seja, tanto o homem como a mulher têm a solidão dentro de si. Né? A gente vai ver o que é essa solidão agora também. Né? Então é bacana ver que a distinção sexual só aparece na Bíblia quando se cria mulher. Então a palavra que é usada no hebraico original se refere a ser humano, né? Como em grego é o anthropos, em latim é homo, né? Então, tanto porque em latim, para você dizer homem é sexo masculino e feminino, homem é vir, mulher é mulher, né? Então, quando você fala homo, é ser humano, né? Homo sapiens e tal, essas coisas, né? Então, no hebraico a mesma coisa. Era o Adamá que foi criado, e depois, quando aparece a mulher, vai haver a distinção entre Ish e Shá, né? Que é o varão,
E a fêmea, né? Varoa, não sei ficar feio falar, né? Mas bem, o varão e a varoa, Não né? achei a fêmea, pronto. Então, mas bem, então o homem representa todos nós. E o que que acontece? Ele está sozinho e a iniciativa de Deus primeiro é criar os animais, né? Os animais vão passando na frente dele, passa o cachorrinho, passa o gatinho, passa o macaco, passa o elefante. O homem vai dando nomes e tal, mas o homem se sente só. E a reflexão bonita de João Paulo II, comenta Christopher West aqui, é que o homem se sente só no mundo visível. Ele se sente só enquanto pessoa. Ok? Porque o que que os seres humanos, né, o homo, né, homo tem que os animais, né, a gente fala homines, né, seria o que que os homines, assim, os seres humanos têm que os animais, o animalia, não tem, né? A reflexão que eles fazem é o ser humano tem a liberdade, ok? O ser humano, ele não é determinado pelos seus instintos corporais. Se a gente vê um cachorro, um macaco, uma vaca, eles não são livres no sentido mais puro da palavra, né? Eles seguem obrigatoriamente os seus sentidos. Eles têm que seguir os seus sentidos, né? Se ele tem fome, ele vai comer. Se ele está com sono, ele dorme. Se ele vê uma fêmea passando, ele vai querer acasalar, né? Se a fêmea deixa, assim, não. Se ele vê um animal mais forte, ele tem medo e sai correndo, né? Então, mas a gente tem a experiência de que o ser humano ele consegue se sobrepor aos seus instintos. Eu posso estar com fome e rejeitar uma comida. Eu posso estar com vontade de ir no banheiro e segurar, né? Então nós temos eu posso ter cólera, ter raiva e segurar essa minha raiva, né? Então o ser humano ele se sobrepõe ao seu mundo instintivo e isso graças à liberdade, ok? Bem, então Adão se experimenta como um eu, né? Como um sujeito, uma pessoa que tem uma vida interior, uma pessoa que tem um mundo interior, né? E por que que Adão era dotado de liberdade? Porque Adão era chamado ao amor. E o amor só pode existir onde há liberdade, né? Então, essa reflexão bonita que o Papa Paulo II, Christopher West coloca aqui também, né? Só existe amor onde há liberdade. Tanto que é interessante que uma das causas da nulidade matrimonial é a ausência de liberdade, né? É verdade. Né? Então, se a pessoa casou e o sogro, né, o marido da menina, estava atrás do marido com uma pistola lá nele, né? Aquele matrimônio é inválido, né? Aquele matrimônio não valeu. Então, Boa. então, Deus nos criou livres porque Deus quer ser amado também, né? Deus, ele quer que nós o amemos de volta. E isso é bonito, né? Porque Deus corre um risco. Eu acho isso muito interessante em Deus, né? Porque, digo, se eu fosse Deus, eu não faria isso não, né? Você cria um monte de robozinho, um monte de animalzinho, tudo bem, né? Mas Deus, quando ele cria o homem com a liberdade, ele corre esse risco. Ele corre o risco de não ser amado, né? Porque da mesma maneira com a liberdade existe uma Madre Teresa de Calcutá, da mesma maneira existe um Hitler, né? Pessoas assim tremendamente horríveis, né? Então, mas Deus quis correr, né? Sim, Adão só pode dizer sim porque ele também é capaz de dizer não, né? Então, bem, a solidão é algo espiritual, mas expressada no corpo, né? Então aí tem essa frase que a gente que lê as catequeses, né? A gente sempre vê que sempre retorna a teologia do corpo, né? São João Paulo II. E essa série de catequeses que eu estou fazendo são parte da teologia do corpo. Ele sempre vai jogando esse termo, né? E ele tem aquelas frases lindas, maravilhosas da teologia do corpo que a gente conhece. Uma delas é o corpo exprime a pessoa, É né? verdade. O corpo exprime a pessoa, o corpo exprime a liberdade. Eu posso mentir com o meu corpo, eu posso, assim como eu posso mentir com a minha boca, eu posso mentir com o meu corpo, né? A gente sabe, tipo, um abraço, um beijo, significa amor, carinho, né? Mas que tal o beijo de Judas? Não foi uma mentira. Então, bem, hum, bem, então, e já para terminar essa parte da solidão, ele vê também João Paulo II como a solidão, como isso eu acho que é muito bonito, como um trampolim para Deus, né? Porque essa solidão ela é uma marca.
né? Ela é uma marca no profundo do ser humano, é uma solidão ontológica, né? A gente fala na metafísica, na filosofia, né? Não é, não é que se eu, sobretudo com os jovens, né? Eu gosto de brincar com os jovens, eu abraço minha namoradinha e vai passar a solidão, né? Hum, Logicamente, existe uma questão afetiva, né? Que ajuda, né? E tal, mas é, é algo mais profundo, né? É algo que toca aquele, eu gosto muito daquela frase de Santo Agostinho, né? Criaste-nos para ti e nosso coração está inquieto até que repouso em ti, né? Então é algo que aponta, é algo que quer chegar em Deus, né? Então, bem, então vou deixar por aqui a solidão, porque senão a gente só fica na solidão, porque a solidão é muito bacana, né? Então, bem, Adão está só, né? Então, se a gente para pensar, já vou para o segundo agora, que é a unidade, perdão, original, unidade originária, comunhão originária, né? Então, logicamente, um primeiro sentido, né, um sentido muito básico, assim como o livro do Cântico dos Cânticos, né, que também é citado nas catequeses, a solidão, ela se entende no início ali porque Adão está sem Eva, né? Então, Adão está sozinho porque não tem alguém igual a ele, né? Então, tanto que aí já passo para a unidade, comunhão originária, né, que é a segunda característica. Adão, quando vê Eva, fala assim: esta sim é osso dos meus ossos, né, e carne da minha carne. A primeira poesia, né? A gente tem aquela brincadeirinha, acho que é o Jason Everett que faz essa brincadeirinha, porque Adão, quando olhou para Eva, né, fez essa poesia, né? Mas a Bíblia não fala que Eva olhou para Adão e também falou: nossa, que lindo, que maravilhoso. Adão devia ser mais ou menos Eva linda, maravilhosa, e Adão meio feinho ali, né? ele é da BO, né? Então a Eva falou: tá bom, é o que tem, né? Então vai lá, vamos lá, né? Então vai, né? Então, é o Jason Everett, mas é bacana. Então, Adão está fascinado com o corpo porque expressa a pessoa. E é difícil a gente entender o sentimento de Adão, porque um homem, talvez normal hoje, teria um sentimento de luxúria, né? Ver uma mulher ali e tal, nua, tal, fica aquele sentimento de luxúria. Mas Adão tinha, o sentimento de Adão era diferente, né? Porque existia uma questão de uma pureza ali, existia algo puro. Ambos eram feitos à imagem de Deus, estavam sozinhos no mundo, viam que eram diferentes dos animais e eram chamados a viver uma aliança de amor, né? Tanto que o seguinte versículo 2:24, Gênesis 2:24, por isso o homem deixa seu pai e sua mãe para unir-se à sua mulher, e já não são mais que uma só carne, né? Então, bem, então ele vê na realidade da sexualidade humana, no ser homem e no ser mulher, uma forma de teologia. Isso aqui também João Paulo II fala muito sobre isso nas catequeses, né, que o sexo, a sexualidade como realidade teológica, não só biológica, né? A gente sabe que numa união sexual entre um homem e uma mulher jogam muitos fatores, né? Tem um elemento físico, tem um elemento emotivo, tem um elemento psicológico e existe um elemento espiritual também, né? Vocês que são esposos, são casados, né? Sabem disso, né? Então, do mesmo modo como pode se unir a uma mulher, um homem de maneira santa, sagrada no matrimônio, também existe o pecado, né? E o pecado é uma realidade espiritual, né? Quando eu altero aquela imagem, porque de maneira muito bonita, João Paulo II ele tem uma sacada aqui que é muito interessante também, que é um pouco revolucionária na teologia, né? Mas é muito bacana essa sacada dele. Porque sempre, né, se a gente estuda os autores clássicos, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, todos os padres da igreja, né, quando fazem a reflexão de o homem, ser humano, ser imagem de Deus, é por quê? É porque tem a alma, tem a inteligência, tem a vontade, né, tem o seu lado espiritual, né, seu componente espiritual. Isso é correto, lógico. Ok. Mas João Paulo II ele faz essa sacada, ele fala: eu vejo o homem, né, como imagem de Deus quando se une à sua mulher, né? O homem e a mulher se unem, né, num ato sexual. E eu vejo que aí são imagem de Deus. Porque e é bonita essa imagem que João Paulo II usa, porque Deus no seu íntimo, Deus não está sozinho, né? Deus é Trindade. É, Se retira o elemento da Trindade de Deus, Deus estaria sozinho.
né, no seu mais íntimo, né? Então Deus lá no mais interior de Deus, Deus não está só, né? Pai contempla o Filho e dessa contemplação nasce o Espírito Santo. Eu falo nasce uma linguagem um pouco nossa. Então é bonita essa reflexão de São Paulo, de João Paulo II, né? Bem, ok. Então, o homem é imagem de Deus também através da comunhão de pessoas, né? Então, uma revolução aí teológica de João Paulo II, bacana. O amor sexual, como Deus o designou, é uma lição de teologia, é um ícone, uma imagem terrena na vida interior da Trindade. Ou seja, a vida sexual aqui na Terra, essa questão ele comenta muito a questão do eros, né? Esse desejo. Ele cita muito Platão, né, como o eros, desse desejo pelo nobre, desejo por algo que me completa. Então, essa falta que parece que outra pessoa vem completar e de alguma maneira assim completa, né, Uhum. é um trampolim. Então, ou seja, a união, a comunhão original como trampolim para Deus, como uma imagem para Deus. E eu não lembro em qual dos ciclos está exatamente a reflexão, né? Eu acho que Christopher Wesley coloca depois aqui no livro. É a questão da diferença do ícone e do ídolo, né? Acho que vocês lembram muito dessa coisa também. O ícone como eu tenho a imagem aqui de Guadalupe, Uhum. atrás, né? Certo. Coloquemos assim. Mas a gente sabe, né? Isso aqui é só um ícone, uma imagem que remete à verdadeira Maria que está lá no céu, né? A Nossa Senhora que está ao lado do seu Filho Jesus Cristo lá no céu. Ok? Então, qualquer pessoa, assim, com boa vontade, né? Olha para essa imagem e, tá, então me lembra de Maria, aquela Maria que está no céu. Isso é um ícone, né? Um ícone. Muito diferente o ídolo, né? O ídolo como aquele bezerro de ouro do, do Êxodo, né? Do povo de Israel, ele se apropria do culto, né? Ele se apropria da adoração, né? Ele pega para ele essa realidade, né? Ele se torna senhor, né? Escraviza quem está atrás dele, né? Então, João Paulo II, lembrando que Christopher West faz essa reflexão também muito bacana de sexo hoje em dia. O que ele é? Ele é um ícone ou é um ídolo? Né? Ele é uma realidade que aponta para o céu ou ele é uma realidade que fechada aqui na Terra? Então é uma reflexão bacana também. Bom, bem, e lembrando sempre, né, quando a gente faz essas comparações numa analogia, sempre a analogia vou ser um pouco técnico aqui, sempre a dessemelhança, né, ou não sei se dissimilaridade em português, ou dessemelhança, fica melhor, ou seja, o elemento não semelhante é muito maior do que o elemento semelhante, né, de semelhança. E quando a gente faz uma analogia, a gente compara, né, como o Christopher West tem aquela analogia de que no começo, imaginem que os carros, todo mundo hoje em dia, né, tá andando com o pneu furado, né? Todo mundo, assim, não existe, né? Todo mundo tá andando com o pneu furado, né? Mas aí aparece alguém falando, olha, lá no começo os pneus tinham ar, né? E a gente fala, não, louco, né? Como assim? Não, não tem sentido, né? Como que tinha ar no começo? Não tinha, né? Então, digo, isso é uma analogia, né? Então, bem, uma comparação, né? Uhum. Não, Bem, entendi. então, vou entrar aqui já no terceiro elemento, né? Para a gente aí também, quase perto da meia hora aqui. Bem, então a nudez original, nudez originária, né? Então, o homem e a mulher estavam nus, mas não se envergonhavam. Gênesis capítulo 2, versículo 25, último capítulo, perdão, último versículo do capítulo, né? Então, ele comenta em São João Paulo II que isso é uma chave da compreensão, né, para o plano original de Deus. A gente não entende direito como que era o plano original de Deus, então a gente vai comparando e vendo essas coisas e vai tentando deduzir. Como que Adão e Eva olhavam um para o outro sem sentir vergonha, né? Eu estou com outro livro aqui, que não vou conseguir pegar porque ele está mais longe, que é bacana também para entender. Quem quiser aprofundar mais nessa questão da modéstia, do pudor, da vergonha, tem o outro livro, Amor e Responsabilidade, né, de João Paulo II, muito bom e é mais profundo nessa temática psicológica, espiritual também desses temas, né? Bem, Uhum.
Então ele fala que a gente faz por contraste, né? Comparando, pegando a nossa experiência da vergonha e virando ela de cabeça para baixo, né? Então, cita Christopher West, né, que a vergonha é uma forma de autodefesa para ser evitado, ser tratado, para evitar ser tratado como um objeto de uso sexual, né? No caso, vamos colocar um exemplo mais simples aqui da mulher, né? Ela sabe que ela não deve ser tratada como um objeto para satisfazer os desejos de alguém, né? Ele dá um exemplo lá, imagina que a mulher está tomando banho e entra um estranho, né? Qual que vai ser a reação dela? Fala, olha aqui, então, olha meu corpo, é um dom para você, né? Não, não, logicamente ela vai se cobrir, vai gritar e tal, né? Porque ela vai se sentir é, é, praticamente atacada, né? Bem, e então se a gente pega essa experiência da vergonha, tentar se proteger, o outro vai querer me usar, né? Então, de alguma maneira, falando de maneira simples aqui, mas mais detalhe, né? A gente inverte essa experiência, né? Se a gente pega a vergonha, então, e tenta dar uma invertida nela, ver o oposto, a gente chega de alguma maneira à experiência de Adão e Eva da nudez sem sentir vergonha, né? A luxúria, então aqui é interessante, né? Porque a vergonha existe no mundo de hoje pelo tema da luxúria, né? Mas antes do pecado, a luxúria não havia entrado ainda no coração humano. Então, não precisava ter uma defesa, não precisava colocar um escudo, porque outra pessoa não vai me atacar, né? Então, citando João Paulo II, ele fala: eles se veem e se conhecem a si mesmo e essa frase é linda, né? Com toda a paz do olhar interior, né? E estou tentando lembrar lá de João Paulo II, ele fala que essa pureza no olhar, né, dos dois, né, era uma participação no olhar de Deus. Acho que João Paulo II, estou tentando lembrar de memória assim das catequeses, e é algo lindo, maravilhoso, né? Como que Adão olha e olhando Eva, ele tem a mesma experiência que Deus olhando para Eva, né? Imagina que lindo, que maravilhoso. Então, não existia, né? Então, Eva via Adão e não existia esse medo, né? Ah, Adão vai me usar, né? Não existia isso, né? Então, bem, Marcelo, se quiser lendo aí os comentários. Já já leio. Bem, então o desejo sexual não era sentido como uma compulsão, ou só um instinto para gratificação egoísta. A experiência da luxúria vai vir no segundo ciclo, né, que é o ciclo do pecado, Gênesis capítulo 3, né? Já o seguinte versículo, depois do estavam nus, já entra toda a história da serpente, né? Então, eles estavam livres com a liberdade do dom, né? Então, e comenta, né, Christopher West, citando João Paulo II, somente uma pessoa que está livre da compulsão da luxúria é capaz de ser um verdadeiro dom para o outro, né? Isso é bonito, né? Então, somente é capaz de dizer sim para alguém aquele que é capaz de dizer não também, né? Então, se uma pessoa não é capaz de dizer não para uma relação sexual, qual é o valor que tem o sim dela, né? Uhum. Nenhum, né? Então, com o resultado, a nossa experiência do desejo erótico tornou-se terrivelmente distorcida. Isso a gente vai ver no ciclo seguinte, tá? Mas, bem, e termino aqui, né? Já deu meia horinha. É, bem, deixa eu ver aqui, pegar alguma frase aqui. Aqui, vou terminar com essa frase, né, que é da Gaudium et Spes. João Paulo II cita muito ela. Eu acho que talvez foi ele próprio que colocou na Gaudium et Spes. É, né? Eu acho que sim, né? Ele fala: o homem não pode encontrar-se plenamente a si mesmo, a não ser no sincero dom de si, né, de si mesmo. Então, a pessoa encontra a sua realização, eu no meu sacerdócio, vocês no seu matrimônio, entregando-se, né, a outra pessoa, né? E assim nós encontramos o sentido da nossa vida, o sentido dos nossos corpos, o sentido da nossa existência. Algo que é espiritual, mas que é manifestado através dos nossos corpos, né? Então, por isso, teologia do corpo, porque o corpo fala, o corpo revela, o corpo mostra, outra daquelas frases épicas, né, da teologia do corpo. Somente o corpo, eu vou citar lá de maneira livre aqui, né, é capaz de trazer para a realidade visível as realidades invisíveis, né, do espírito, né? Então o corpo foi criado, né,
Frase, tô sem ela aqui, mas aquela frase linda, maravilhosa que a gente sempre cita, né, de João Paulo Fala aí, II. Mamê, que você sabe de Como que é? cabeça. Lembra? Fala aí, É, fala aí. essa daí é da catequese 19, né? Que ele fala assim que o corpo, Somente o corpo, né? isso, somente o corpo é capaz de revelar o espiritual e o divino. Isso, Foi trazido, né, para a realidade visível do mundo, para revelar o mistério oculto em Deus desde toda a eternidade e assim ser sinal dele. Essa é a isso mesmo. frase. Essa aí, muito bem. Que bom que você lembrar. Que a gente vai falar Eu não sempre, tava né? com ela Vai na decorando, mão, né? então. Ah, ele adora decorar frases. Mas não é? É bom ter uma frase decorada assim, não é verdade, padre? É legal É também. Essa... coisa de vocês homens, né? Pode ser. É uma característica masculina, eu acho, isso de decorar as frases, né? Não, mas que bom, gente. Então eu deixo por aqui já, né? Então já deu nosso tempinho aqui, mas agradeço vocês, né? Muito Não, bacana. mas Ó, agora nós padre, vamos conversar, ó, é padre. assim, Nós ó. vamos conversar Eita, aqui. é meia hora. Ó, O professor Wendel, você conhece? Ah, Mandou um ó, abraço pro senhor, grande padre, ele falou aqui, ó, grande padre. Wendel Alves. é o Wendel lá de Recife, lá. Lá de é, Recife, está aqui com a lá do gente. Instituto Pius. E a Souza, Dani, meu bem, Dani Souza. E aí? desculpa. Ela falou assim, fez um comentário quando o senhor disse daquela episódio da mulher no banheiro, né? Ela falou que hoje tá tudo tão pervertido que capaz da nudez da mulher do banheiro ser vendida no Pix, né? É, não era esse o plano original, né? Não, Não era. Isso. não era esse. Isso que eu queria perguntar, padre, assim, primeiro, padre, agradecer, né, a presença do senhor aqui, a disponibilidade. E assim, eu tava aqui pensando, nossa, gente, né, não sei, né, o pessoal que tá assistindo, né, quanta Que aí, né? riqueza, né? E os que irão assistir, quanta riqueza, padre, assim, e a gente quer contar com vocês, né? A gente estipulou uma data para começar isso daqui, essas lives, mas a gente não tem data para acabar, não, sabe? Então a gente pode, se o senhor tiver disponibilidade, né, estar de novo com a gente, vai ser uma alegria. Poder talvez falar mais, né, talvez detalhado uma parte, enfim, a gente vai conversando. Mas uma coisa, assim, que eu queria que o senhor também ressaltasse, né, que o Papa vai falando isso, porque parece que esse projeto original foi um projeto falido. Ai, parece que assim, queimou, o pão queimou, sabe assim, né? O bolo Mas, queimou. o bolo queimou e se joga fora que não tem mais jeito, né? Mas não é bem assim, não é, padre? É, a gente não tocou no segundo ciclo, que é um ciclo muito lindo também, né? Que é o do homem histórico. E a gente sabe que é um ciclo dividido no meio, por assim dizer, né? Que João Paulo II vai falar da parte do pecado. Mas deixa eu ver, por exemplo, até o título que tem aqui nessa edição do Eclésia, ele fala, ó, o coração que se rende, né? O coração que se rende. Então, ele fala do pecado, mas ele fala que Cristo também vem nos redimir, né? Então, Isso. só o Padre. pecado, né? Existe uma redenção. Porque parece que o povo esqueceu disso, não sei. O que o senhor acha aí? Que o senhor que né, está à frente da juventude, né, das comunidades, o povo está lembrando do Redentor? Então, eu acho que a grande crise do homem aqui, vou até transcender um pouco a teologia do corpo aqui, falar um pouco mais geral também. Claro, por A crise do favor. homem moderno é esquecer que ele precisa ser salvo. Eu acho que essa é a grande crise do mundo de hoje, né? O mundo de hoje, você vai ser salvo do quê? Para que Isso. que você precisa de um salvador, né? Fala, Isso. não, eu tô bem, ó. Eu tô tranquilo, eu tô trabalhando, tô estudando, tenho minha namoradinha, né? Ou pessoal já que hoje já nem fala de casar, né? Hoje eu tô juntado, né? Então, Pois é. Pois tô é. bem, não roubo ninguém, não. Então, não preciso, né? Não preciso de alguém que me salve. Me salvar do quê? Então, eu acho que essa é a grande crise do homem de hoje, né? Que não precisa de um redentor. Acho que São Paulo VI falava que a crise do ou São Pio, não, ou Pio XII, né? Um dos dois, falava que a crise do homem moderno era ter perdido a noção de pecado, né? Então, acho que essa é a grande crise de hoje, de não saber o que é o pecado, né? Tá. O Bento XVI disse isso também no discurso dele, né? Nossa, é verdade. O professor Felipe Aquino sempre fala assim, que o Bento XVI, ainda quando era cardeal, né? Ele disse assim que se ele tivesse tempo, ele ia escrever sobre o pecado original, porque era mais ou menos nessa linha, porque ele dizia algo assim, né? Que as pessoas estavam se perdendo porque eles não estavam entendendo, eles não estavam lembrando, né? Desse episódio aí, né?
Mas aí ele virou papa. Eu acho que ele não escreveu essa obra, né? Eu pelo menos não conheço, né? Agora, você ia falar alguma coisa? Eu queria falar uma coisa sobre essa questão, né, padre, que o senhor trouxe da unidade, da comunhão. Isso está sempre muito voltado para a realidade dos casais, né? E o senhor, como sacerdote da igreja, né? Como é que é a experiência do senhor nessa vivência de comunhão, né? Porque a impressão que a gente fica, né? Há várias realidades, né? Então, só as pessoas casadas que vivem essa unidade, só as pessoas casadas que É, vivem essa comunhão, mas e o senhor como sacerdote da igreja, né? Como que é essa Teria que ser experiência, o corpo né? completo, né? Porque aí tem uns. É, a gente pode voltar nesse aspecto específico, hein, padre? Ó, já deixa um convite aí para a gente falar da, né, da virgindade cristã. É, o ciclo número 4, né? O ciclo número Isso. 4 é sobre a vocação celibatária, né? Então, a gente sabe que na tradição cristã existem duas maneiras de a pessoa se realizar, né? Como pessoa mesmo, aqui nessa terra e logicamente. E eu acho muito bonito que o Papa João Paulo II ele coloca que as duas vocações são complementares, as duas têm que existir, né? Então, logicamente, Adão e Eva não podiam ser celibatários, né? Porque senão acabado aí a humanidade, né? Então, se ela fosse freira e ele fosse padre, não ia dar certo, né? Ia dar certo, né? Então, bem, então a vocação, e ele fala que uma vocação aprende da outra. E eu começo falando o que que o matrimônio ensina para nós que somos celibatários, né? Nos ensina, por exemplo, me ensina a mim que a minha vocação é para o outro, né? A minha vocação, assim como o marido vive para a esposa para o marido e vocês para os filhos. Então, assim também a minha vocação, eu olhando o matrimônio, por assim dizer, eu aprendo que a minha vocação é para o outro, né? Então, isso é muito bacana. Mas também existe uma coisa que é bastante interessante. O que que o matrimônio aprende do celibatário? Isso é muito bonito. Então, esse é o ciclo número 4, né? É, o celibatário ensina que a união esponsal aqui nessa terra não é o fim último, nem do homem nem da mulher, né? Nós somos feitos para aquela união última, né? Aquela união última que vai se dar, que é já prefigurada, né, de uma maneira profética ali no livro do Apocalipse, né, da união do Cordeiro com a Nova Jerusalém. Né? O Cordeiro a gente sabe que é uma imagem de Cristo, Cristo Deus, né? E a Nova Jerusalém é uma imagem da igreja, né? Nós como igreja. Então, nós somos feitos para aquela união última. Então, eu gosto muito de quando eu dou aconselhamento para casais, geralmente o pessoal que está se casando, né? Então, aí eles falam, não, eu vou casar para ser feliz, né? Eu vou casar, falar. Então fala, calma, né? Calma, tá bem o que vocês estão falando, mas uma atitude mais correta é, eu vou casar para fazer, eu vou fazer a minha esposa feliz, né? E a mulher fala, eu vou casar para fazê-lo feliz, né? Então nisso eu me entrego a ele, ou eu, marido, me entrego a ela, e nessa entrega eu sou feliz, né? uhum, E lembrando que também eu nunca posso exigir da outra pessoa que ela me com assim, porque existe muito, né? Vocês sabem, o pessoal fala muito, ai, ela vai me fazer feliz, ou ai, É, mas isso é um fardo muito pesado para outra pessoa, né? A outra bem pessoa. pesado. Então, ninguém tem a capacidade de fazer outro feliz completamente. Logicamente, existe uma alegria, uma felicidade no matrimônio, né? Mas vocês têm a experiência, né, de casados de que é uma sempre digo, falta algo, né? E é assim, né? É normal e é assim mesmo, né? Porque a nossa alegria completa será só no céu, né? Já temos uma alegria aqui, né? Incipiente, ou seja, está começando aqui nessa terra, mas a alegria completa, a felicidade completa é nos céus. E é isso que a vocação celibatária ensina para os matrimônios. Que bonito, né? Maravilhoso isso. ô padre, assim, só para também não estendermos muito, né? Não tomar muito tempo do senhor, né? A gente sempre está perguntando para os nossos convidados assim, qual a opinião então do padre sobre a importância desse assunto, né? O senhor falou rapidamente, mas nós podemos voltar depois fazer uma live só da solidão. O que que o senhor acha, né? Mais para frente, só fazer uma Ah, live só da nudez, né? Trazer umas frases. Mas qual a importância então dessa? Olha, o senhor falou, né? A solidão, o homem se reconhece, né? Tem a liberdade, a unidade.
a nudez, né? Esse ser integral, né? Qual que é a importância desse conhecimento do ser humano para nós hoje, diante de todas essas realidades, dessas coisas que estão surgindo aí, né? Dessas buscas, né? De coisas imediatas. É importante a gente entender desse projeto que o pneu estava cheio, né? Qual a opinião do senhor sobre isso? Muito bom, assim, e digo, como eu comentei só de passar no começo, é, o meu interesse pela teologia do corpo foi, digo, eu tive um retiro lá quando estava estudando teologia ainda. Depois, quando cheguei aqui no Brasil, na pandemia, né, então tinha muito tempo para estudar, então eu comecei a estudar teologia do corpo, né? Graças a Deus. Isso. Hoje, graças a Deus, dá para. Bem, mas o meu interesse veio também na pastoral juvenil, né? Vendo o jovem de hoje, que o jovem está bem atrapalhado com esses temas, né? E, sobretudo, é o jovem que está dentro da igreja, né? O jovem está dentro da igreja, mas a vivência da sexualidade não é das melhores. Então, e o mundo de hoje prega uma vivência sexual totalmente oposta ao que era o plano de Deus. Então, quando a gente estuda, eu acho que o bonito, então aí vai a resposta, né? O bonito de estudar a teologia do corpo é ver a beleza da sexualidade, né? Porque a sexualidade é um dom de Deus. E Deus criou e viu que tudo era muito bom. Uhum. Digo, dentro da criação de Deus está a sexualidade também, né? Então, por que parece que a minha sexualidade me leva para longe de Deus e não para Deus, né? Então, acho que o bonito da teologia do corpo é ir tirando esse. É bonita a imagem de Maria desatadora dos nós, né? Ela, vocês sabem, né? Tem aquela imagem cheia de nós e ela vai passando, Uhum. vai desatando os nós. Então, acho que tirar esses nós, né? Essa bagunça, né? Que o pecado, que o diabo, que o mundo, que a carne fizeram, né? E deixar a coisa mais simples, né? Para que também possa me levar a Deus, né? Dá Ótimo. um entendimento pleno da coisa, né, padre? Que Então, bom. grande trunfo, por assim dizer, da teologia do corpo, do pensamento de João Paulo II e da interpretação, né, que faz aí o Christopher West dele também. Ótimo. Muito bom. Que bom, padre. Queremos agradecer, então, a você, senhor, a todas as pessoas que estiveram aqui, né? A Dani, que teve aí. A Dani falou assim: nem estou acreditando que os três estão juntos. Então aí, velho. Que legal. Mas o pessoal que entrou, que eu, enfim, já passou o nome aí, né? Exato. Mas Obrigada a todos, viu? obrigado, viu, padre? E em breve a gente conversa, né? Para que nós possamos continuar com esses assuntos aqui, padre, de uma maneira não muito demorada, né? E que possa ser útil para nós também, claro, em primeiro lugar, mas para que todos que vão assistir esse conteúdo, né, possa ser um conteúdo redentor, que possa, de certa forma, o Espírito Santo tocar as pessoas, né, para essa beleza que o nosso saudoso Papa deixou para nós, né? Claro, claro que sim. Não, não, pô, depois a gente Ah, a combina mais. Maria Célia tá aí Maria também. Célia também, ó, Maria Célia também vai ser Maria convidada. Célia é nossa amiga, tá Em grávida breve, em agora. breve. Legal, parabéns, Marcela. Deus abençoe aí. Ô, padre, dá a bênção para nós, Isso, então, padre, para por a gente favor. encerrar essa nossa noite gostosa aqui, esse bate-papo rápido, mas profundo, né? Vamos pedir, né? Vamos rezar uma Ave Maria terminando, pedindo a bênção de Nossa Senhora, que temos Nossa Senhora de Guadalupe, e a bênção de João Paulo, pela intercessão de João Paulo II a todos nós também. Vamos lá, Ave Maria, cheia Cheia de graça, o Senhor é convosco. de Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. intercessão de São João Paulo II, Nossa Senhora de Guadalupe, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Pai, Filho e Espírito Santo. Espírito. Amém. Obrigada, padre. Um abraço. Uma boa noite, Eu- padre. Boa noite, pessoal. Tchau, Até tchau. mais, gente. Até a próxima. Tá.